Bom, e agora a gente fala sobre protestos que ocorreram no Chile. Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado após o assassinato do prefeito de Uruapã, Carlos Manzo, morto a tiros durante um evento público. Na capital, grupos isolados causaram tumultos e entraram em confronto com a polícia. Em parte dos protestos, manifestantes criticaram o partido Movimento de Regeneração Nacional, conhecido como Morena, e pediram mais ações contra o crime organizado, com grupos gritando "Fora Morena" e "Carlos não morreu, o governo matou". Manifestantes afirmaram que os atos também eram um protesto contra o que chamaram de narco-regime da presidente Cláudia Sheinbaum, que é de esquerda e alinhada ao presidente Lula. Um grupo identificado como Geração Z México assumiu a organização dos protestos, se apresentando como jovens de direita e contrários à esquerda. O movimento divulgou um manifesto informando representar jovens nascidos entre 1993 e 2012, cansados da violência, corrupção e abuso de poder. A presidente Cláudia Sheinbaum disse depois que as marchas teriam sido financiadas por políticos de direita que se opõem ao governo. Ana, eu quero te ouvir sobre a repercussão, porque as imagens são impressionantes, a quantidade de pessoas mobilizadas em várias cidades do México e a gente está mostrando aí mais uma vez a mobilização e interessante que esses protestos ocorreram aí com organizações nas redes sociais, né, por jovens insatisfeitos. Mais uma vez, estamos falando sobre o assunto de segurança pública, narcotráfico, narcoterrorismo. Falamos das eleições do Chile, que tem essa bandeira aí da segurança pública, agora o Chile. Enfim, a América Latina toda, né, mostrando a preocupação. E esses são jovens aí, nascidos em 93 a 2012, também preocupados com a questão da segurança pública. Paula, essas imagens correram aqui aos Estados Unidos de uma maneira assim avassaladora, o que coloca mais uma vez, né, a verdade diante dos olhos dos americanos, uma verdade que o próprio Donald Trump vinha falando durante não apenas na campanha presidencial de 2024, mas durante a administração Joe Biden, que isso aconteceria no México, que o México estava esquecido pelo seu governo, que o México estava abandonado pelas políticas, sofrendo sob as políticas esquerdistas anti-americanas. O Piotr usou, acho que essa expressão de uma maneira muito brilhante. Esse anti-americanismo não é uma questão apenas de ser anti-americanismo e viver num discurso cheirando naftalina, né, dentro da Guerra Fria, mas o problema é que esse anti-americanismo hoje, ele carrega, junto com essa aura anti-América, políticas que acontecem, que mudam a vida das pessoas, políticas que trazem pobreza, miséria, insegurança social, insegurança pública, insegurança política, e ataques à família, a liberdade religiosa, por exemplo, também. Então, Paula, a eleição de Donald Trump em 2024, eu acho que foi um despertar muito grande para o mundo. É claro que afetou diretamente os americanos, mas foi acho que a palavra é essa, um despertar. Vocês estavam falando da eleição do Chile, na Argentina o Milei, agora no México esse movimento, porque nós estamos falando de um movimento de jovens, né? A semana passada, o nosso querido mestre Augusto até nos deu uma contribuição brilhante no especial do De Leste a Oeste no Muro de Berlim. Nós somos, né, fazemos parte de gerações que nós entendemos o que foi o Muro de Berlim, o que significou a queda do Muro de Berlim. Depois veio o 11 de setembro, o que significou o 11 de setembro. Mas as pessoas que elegeram Mondani, por exemplo, em Nova York, as pessoas nasceram depois do 11 de setembro de 2021. As pessoas não cresceram escutando a idade disso. Então, é muito interessante que esse movimento, você disse, né, dos jovens que nasceram ali em 1992, 93, usando as redes sociais, que hoje
é a grande ameaça à esquerda global, né? Por isso que, de uma certa forma, eles vão continuar tentando implementar a censura de uma maneira institucionalizada, porque vejam, o que as redes sociais fazem, não apenas trazem a verdade à tona, mas poder aos jovens de fazer uma movimentação tão significativa quanto essa. Augusto, e o estopim desse protesto foi a morte, a execução desse prefeito, né, o Carlos Manzo, que estava ali enfrentando o crime organizado. Exatamente. Foi morto a tiros. Exatamente. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado, hein, pela oportunidade de participar do teu excelente programa. Excelente. É mostrando o que vocês mostraram que você consegue, talvez, né, a gente consiga pelo menos arrefecer o entusiasmo de quem não conhece a história por regimes que não funcionam. Não funcionam. Quando a gente viu a União Soviética acabar, quando a gente viu o Muro de Berlim desmoronar, a gente sentiu o alívio de quem tinha um mundo melhor, né? Você estava livre de um horror que esse pessoal desinformado ou muito burro quer reprisar, quer reprisar. Então, agora, o que está acontecendo no México? Até quando vai a paciência com os cartéis? Até quando você vai fingir que o México está melhorando, como vive dizendo a imprensa estatizada, internacional, se só se foge para os Estados Unidos? Não se vê nenhum americano querendo ir para o México. É só por um lado. Não precisaria haver nenhum policiamento na fronteira se o México fosse o que os mexicanos no poder dizem que é. Ou se fosse o que essa esquerda que está no poder jura que será. O México está indo por um caminho errado. Não é por aí. Não é por aí. Nós nos livramos desse tumor tenebroso há muito pouco tempo, 89, tá logo aí. Sim. E depois tivemos as Torres Gêmeas, meu Deus. Você tem, então, mais horrores. São sempre aliados. Sempre aliados. Essa turma da esquerda do México está louquinha para sair atrás de qualquer passeata falando da Palestina. Não tratam de problemas reais como esse que eles estão vivendo. Dá nisso aí. Dá nisso aí, nessa manifestação que, segundo os contadores de cabeças da USP, deve ter reunido o quê? 18 pessoas, 21, por aí.